Guarda-me, ó Elohim, porque em ti me refugio. Salmo 16. Digo a Yahweh, tu és meu Adom, meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor Yahweh por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. E que sempre eu tenho falado aqui, e vou de novo falar: inculcarás a teus filhos. Nesse caso, filhos seria alunos, ouvintes. Eu quero dizer claramente para vocês. Nem todos vão aderir ao caminho da salvação. Isso é uma realidade. E é fato que muitos vão deixar o caminho do Senhor. Mesmo apesar de terem ouvido e visto os sinais do Senhor. Muitos terão a coragem de abandonar o caminho do eterno por causa de falsos deuses. E aí a pergunta que se faz é: por quê? Por que alguém deixa o caminho bom do Senhor para seguir outros deuses? É fácil de explicar. E é fácil de entender. O caminho do eterno é um caminho de renúncia, é um caminho de obediência. Quando algum lugar fala que Deus está lá e não fala de obediência, não ensina isso, pode correr. Foge, porque o eterno requer de nós seriedade, sinceridade, compromisso, obediência. Esse é o testemunho que Deus deu sobre Abraão quando foi falar com Isaac. Abraão já havia morrido. Deus disse para Isaac: teu pai cumpriu as minhas leis, mandamentos e decretos, cumpriu minha palavra. Deus dando testemunho da vida de Abraão, um homem que obedecia. Tá? Então, se alguém quer andar com o eterno, você não vai andar com o eterno andando na desobediência. Então, por isso que as pessoas trocam eterno, porque muitas das vezes as pessoas elas querem autossatisfação. Eu vou ler um outro texto aqui e vocês vão entender melhor. Elas querem emprego. Hoje eu estava falando também sobre isso com a minha irmã Renata e resolvi falar isso para alertar vocês sobre um ponto. Vai haver pessoas na vida de vocês que vão ouvir o caminho, vão até se reunir com vocês, mas vai ser igual aquela flor que parece, puxa, rápido. A semente, a parábola do semeador fala sobre isso. Não tem raiz, então seca, a plantinha vai, ó, acabou a vida. Começou, acabou. Eu acho que muitos de vocês não entenderam a proposta do reino de Deus. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Você acha que o reino de Deus vai entrar todo mundo? Você acha que nos portões celestiais vai entrar todo mundo? Você está enganado. Muitos de vocês foram enganados por um sistema mentiroso, cheio de doutrina de demônio, ensinando um evangelho aí que a pessoa chega de qualquer maneira. Tudo bem, chegar de qualquer maneira, todo mundo chega. Mas continuar de qualquer maneira, eu não consigo aderir a essa ideia. Porque o evangelho pega o indivíduo que chegou de qualquer maneira e transforma. Nascer da água e do espírito. E Yeshua deixou isso claro nos evangelhos. Vocês já estão mais que vacinados nesse assunto. Eu acho. Agora, o que nós temos que entender é que existem pessoas que trocam a Deus por causa de bens materiais. Trocam a Deus por causa de relações sexuais, prazeres carnais e muitas outras coisas. Quando começa a doer no bolso dele, ele vaza fora.
não está afim de pagar o preço, não quer pagar o preço, não quer sofrer. Se você não está disposto a sofrer e a perder, você está no caminho errado. Techuvá não é para você. E quando eu falo esse tipo de verdade, tem alguns aí mimados aí na internet aí, alguns techuvá falsa, que acham que eu sou grosso. Eu tô sendo verdadeiro. Se você não está disposto a pagar preço, techuvá não é para você, reino de Deus não é para você, salvação não é para você. Isso é que a Bíblia diz. O ponto é, nem todos vão entrar no mundo vindouro. E eu vou ser mais categórico. A maioria vai para o inferno. A maioria vai para o lago de fogo. A maioria. Por quê, Felipe? Porque não são todos que querem construir a arca como Noé. E Yeshua falou, casavam-se e davam-se em casamento. Enquanto Noé está trabalhando, suando na camisa, as pessoas estão lá, ó, no prostíbulo. As pessoas estão lá na farra, na injustiça social, desonrando pai e mãe. Sabe, se drogando, vivendo uma vida torta. Enquanto isso, Noé está construindo a arca. Enquanto isso, Noé está dando o sangue dele para construir uma arca para salvar ele próprio. E o ponto é, algumas pessoas não querem deixar de ir para as boates, não querem deixar de receber os prazeres, de usufruir dessa carne. E eles querem... E aí vem o evangelho mentiroso que diz o seguinte, Deus te salva desse jeito aí. Isso não é evangelho. Isso é doutrina de demônio. Alguém precisa dizer que isso não é evangelho. Evangelho que a pessoa continua... vem do mundo e continua mundando dentro da igreja, isso é doutrina de demônios. Alguém precisa falar isso. Alguém precisa denunciar que existem falsos pregadores, falsos profetas, falsas igrejas e falsas ovelhas. E nós não podemos nos calar porque o mundo está revoltadinho, porque não querem ouvir esse tipo de verdade. E a verdade é uma. Se você quer entrar no mundo vindouro, você vai ter que consertar a sua vida, meu irmão. Você, nós vamos ter que consertar a nossa vida. Nós vamos ter que pagar o preço, porque Yeshua pagou o preço, João pagou o preço, Paulo pagou o preço, Pedro pagou o preço. Vamos pagar o preço. Muitas pessoas querem só a bênção do Senhor, mas não querem a renúncia. Tem pessoas que só querem receber de Deus, mas na hora de dar, não querem dar para Deus. Dá o quê, filho? O que o homem pode dar para Deus? Ué, você pode dar a sua vida. Entregando a sua vida para o ministério. Deixando Deus usar a sua vida para salvar outras vidas. Você acha que eu faço o quê aqui? Estou fazendo um trabalho em prol de ajudar pessoas que eu nem conheço. Dar atenção a pessoas que estão mesmo à distância, precisam de um abraço, precisam de uma ajuda. Isso é fazer. Desempenhar um trabalho pro eterno. Tem pessoas que não querem se doar. Só querem dá, Senhor. Dá para mim. Mas quando o eterno diz para você fazer algo, você deixa o coração endurecer. Amado, amada, se você não aprender a renunciar suas vontades, techuvá não vai dar certo. Techuvá não é uma filosofia. Techuvá é um aprendizado de como viver a vontade de Deus. Mas se você não está disposto a obedecer, a se entregar para Deus, não faz sentido. Então, preste atenção. Se algumas pessoas voltaram atrás, a culpa não é sua, a culpa é delas. Elas têm livre-arbítrio de não pagar preço, mas também de pagar as consequências. Porque no dia do julgamento será mostrado as oportunidades que Deus deu, as vezes que Deus chamou e a pessoa não quis. Então, preste atenção. Algumas pessoas estão abandonando o eterno por causa de falsos deuses. Porque agora, nesse momento que ela está vivendo, ela está inteirona. Está tudo em cima, tudo na boa. Os hormônios, a saúde está lá. Porque o ser humano tem uma errada impressão que é eterno fisicamente. Hoje eu tô bom,
físico bom, corpão, não é assim? Ah, eu vou ficar aí pagando preço? Olha quem eu sou. Aí vai se gastar. Aí a pergunta que se faz é: quem abandona o Senhor? Qual é o destino? Pode ser que algumas pessoas se arrependam. Pode ser. Mas a pergunta é: quem abandona o Senhor? O que acontece? Qual foi o conselho de Davi para Shelomó? Busque o Deus teu pai de todo o coração, ele se deixará achar. Se o abandonar, ele te rejeitará para sempre. Então tenha muito cuidado. Não deixe o Senhor. Busque.